Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós trazemos uma convidada que destaca para nós um livro muito importante, um livro que trata com muita sensibilidade de assuntos muito importantes e que procuram estimular pequenos leitores a conceitos importantes, que são essenciais para a formação de um cidadão de bem, de uma pessoa de bem. Conceitos como renovação, humildade, autocontrole, equilíbrio, enfim, conceitos valorosos para a nossa vida. Nós temos a alegria de receber hoje Roseli Custódio Garcia e ela nos traz o livro Lá Vem Histórias para Contar e Encantar. Roseli, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, Isilda. E falar deste livro é um presente. Muito bom. Bom, antes da gente falar do livro, porque é um livro encantador, é um livro, a gente fala de pequenos leitores, mas ele serve a pequenos leitores, a grandes leitores, a jovens, a idosos, enfim. Não tem idade específica para ler esse livro. Não, eu digo que a faixa etária, né, ela não é definida, vamos dizer assim, em termos de a quem este livro agrada. Então, as pessoas o escolhem desde os 8 aos 80 anos, pelo retorno que eu tive, e foi muito gratificante. Muito bom. Bom, antes da gente falar do livro mesmo, a gente queria falar um pouquinho de você, Roseli. Você é uma educadora e a gente queria saber se você já veio de berço espírita. A gente sempre faz essa pergunta aqui, a primeira, né? Sim, bom, primeiro eu leciono, né, há 28 anos, 25 só de escola pública, do ensino público. Aprendi muita coisa nesses anos e sou de família espírita. Meus pais, né, sempre foram espíritas. Leem muito, trabalham, né? E então eu desde criança aprendi, né, a compreender o que a doutrina espírita nos transmite em relação a essa busca de melhoria, de sermos melhores a cada dia. Então desde pequena eu aprendo isso com eles. O que facilita um pouco o nosso viver e o conviver. Facilita muito. Eu digo que Deus não disse que seria fácil, né, a nossa vida, mas que seria extremamente interessante esse processo de autoconhecimento, e eu vivencio isso. As pessoas acreditam que o espírita não tenha problemas, porque a doutrina explica tudo. Não. Nós temos problemas, mas a gente consegue contorná-los, né, de uma forma um pouco mais, eu não sei se tranquila, mas mais claro para a gente compreende algumas situações e isso colabora para que a gente viva melhor. Eu vejo que como nós estamos num planeta como o nosso de provas e expiações, e nós temos já uma bagagem dentro de nós, de experiências, de vivências, algumas crenças, eu percebo que quando as diferenças, as vicissitudes, ou melhor, aparecem, nós conseguimos dar um passo para trás, percebemos um pouquinho melhor o cenário ao qual estamos inseridos, o entorno, e buscamos as possibilidades. Eu acredito que o espírita tem, vamos dizer assim, não é essa vantagem, mas ele tem esse poder de observar melhor aquilo que nos acontece e de tomar decisões saindo do vitimismo, porque né, saindo da questão de um Deus próximo ao homem, porque me castiga, não. É a inteligência suprema, é amor. E se é amor, está tudo certo. O que eu preciso aprender com isso? Exato, muito bom. Bom, o livro. Esse livro tem como título... Lá vem histórias. Lá vem histórias para contar e encantar. Vamos começar pelo título, porque é um título convidativo. Porque quem não gosta de ouvir ou de contar histórias? Pelo menos de ouvir. Se você não gosta de contar, você gosta de ouvir, né? É que eu tenho uma história particular com a questão de ouvir e ler histórias. Porque meus pais, desde pequena, meus pais leem muito. Então eu já cresci num ambiente rodeado por livros, né? Envolvido com livros. E eu percebi, e desde pequena também, tios passavam filmes, passavam histórias. Bom, eu cresci com as histórias do Disney, né? Do Walt Disney. Contavam histórias, projetavam histórias, reuniam os sobrinhos
para contar. Então, eu já cresci neste mundo. E como professora, eu percebo, sabe, Isilda, que o poder que uma história tem, nós não imaginamos. Tudo que você quer, de alguma forma, conduzir aquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente, aquela pessoa a uma reflexão. Às vezes, você falando diretamente algo, você encontra uma barreira, você encontra um pré-julgamento, você encontra uma crítica. Conte uma história. Utilize uma história com aquele tema, com aquela questão que você gostaria que passasse pelo crivo da razão, da reflexão do outro. Ela atinge. Então eu aprendi e vivencio isso na minha experiência profissional também. Então esse é o motivo do título. Lá vem histórias, para contar e para encantar. Porque o resgate do contar histórias também é importante. Hoje nós vivemos uma vida meio atribulada, muito agitada, muita correria. Alguns pais, por exemplo, saem desde cedo, retornam só à noite. E aquele encanto, né, aquele momento mágico de você abrir um livro ao lado do seu filho ou da sua filha e contar uma história. Então, contar e encantar também é um convite para voltar a contar histórias. E quando você conta uma história sua, que é uma história de final feliz, você revive aquele momento e é fabuloso. É maravilhoso, né? Não é um sentimento de tristeza por ter acabado, mas de renovar aquela emoção já vivida. Com certeza. E a história traz isso, né? Traz emoção. Você entra na história, você vivencia. Algumas partes nossas são trabalhadas sem que nós saibamos com as histórias que nós estamos lendo ou estamos ouvindo. A psicologia explica isso tranquilamente. É fabuloso. Vamos começar a falar de alguma história? Vamos falar da primeira história? Olha, a primeira história que surgiu foi a história do Jujuba e a Grande Transformação. Interessante porque, antes de falar dessa primeira história, eu posso contar rapidinho a questão de como ele surgiu? Sim, porque aí a gente daqui a pouco vai para o intervalo, então você já fala rapidinho. Rapidinho. Foi um convite, né? Na época eu recebi um convite do editor do Mundo Maior, que eu escrevesse pela minha experiência como educadora algumas histórias. E eu nunca havia escrito um livro, mas as histórias foram surgindo no livre fluxo. Nós vamos continuar com a história já, porque nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Roseli Custódio Garcia, autora do livro Lá Vem Histórias para Contar e Encantar. Mas antes de nós continuarmos essa nossa conversa aqui, que está muito boa, a gente quer convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Nós temos a possibilidade de ter essa informação mais facilitada, enfim, mas tem pessoas que não têm acesso a esse consolo, a essa orientação, a essa explicação. E a Fundação Espírita André Luiz quer proporcionar a essas pessoas essa possibilidade, que nós consigamos chegar até mais pessoas em lugares mais distantes. E você pode ser um colaborador. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós agradecemos a sua colaboração. Seja como nós um divulgador da doutrina dos espíritos. Bom, Roseli, vamos continuar essa história. Você foi convidada para escrever histórias para crianças. Isso. Eu nunca havia escrito, então uma dificuldade natural, uma preocupação, o que escrever, como escrever. Mas então aconteceu algo interessante, a questão do livre fluxo, porque as histórias foram surgindo quando eu menos esperava e de formas diferentes. Por exemplo, o Jujuba e a Grande Transformação foi a primeira história. Fazendo uma atividade normal em casa, meus afazeres domésticos mesmo, eu pensava num peixinho, um peixinho de cor vermelha, e eu comecei a pensar nesse peixinho, um peixinho curioso, e um peixinho que vivia, né, num cardume vermelho, e tudo que ele conhecia era esse cardume vermelho. E de repente eu parei o que eu estava fazendo e fui para o computador, e ali eu comecei a desenvolver. Então interessante, Zilda, porque cada história começou assim.
Era uma frase, às vezes a imagem da personagem aparecendo, surgindo, e quando eu dava atenção efetiva para aquela frase, para aquela imagem, e eu me sentava diante do computador, a história acontecia. E escrevi 12, mandei pro editor, e qual não foi a minha surpresa, a minha alegria, né? Ele editou as 12 e elas estão aqui neste livro. E o Jujuba, ele fala da transformação, porque eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos esse poder dentro de nós de transformarmos aquilo que não vai bem, aquilo que não está bom. Eu não acredito muito de que aquele ditado de que pau que nasce torto, morre torto. Antes da doutrina espírita, até poderia pensar assim. Isso. Hoje eu penso que estamos de uma forma, mas podemos nos transformar a cada dia. E o Jujuba, ele consegue, ele passa por isso. Falando da questão da mudança, da questão de olhar, de ressignificar algumas crenças, de desaprender umas para aprender outras. Eu adorei, eu me diverti. E que assim, nós não somos detentores da verdade, não só o que nós fazemos é o correto, Não. a gente precisa trocar, a gente precisa, né? Existem pessoas diferentes, existem coisas diferentes, e nós estamos aqui para mesclar tudo isso, né? E irmos buscando a verdade. Justamente. Eu acho que cada um de nós, ou cada grupo, ou cada espécie, enfim, né? tem uma parte, uma parcela da verdade. E se nós nos unirmos, nós vamos conseguir chegar à verdade, que é a nossa perfeição, que é o objetivo nosso. Eu acredito. Eu tenho assim a visão de um pequeno trecho de um roteiro que eu não conheço na sua totalidade. Mas se eu for flexível o suficiente para perceber o meu entorno, para ouvir, eu acredito tanto na importância de ouvir, de aprender com as experiências dos outros. Exato. Aí eu me reporto a uma outra história, que é a história da vovó, da sabedoria da vovó. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo uma dificuldade grande dos pequenos, da juventude, né, como um todo, de ouvir. De ouvir o que o mais velho tem para dizer. Que eu acho que é um conceito muito forte nos orientais. Os mais velhos, eles têm mais experiência. Eles viveram mais. Eles viveram mais. Já viveram muitas experiências, eles têm muito a nos passar. E só o fato de eu me permitir ouvi-los, né, aprender com as suas experiências, eu acredito que ganho tempo. E eu tento passar isso através da sabedoria da vovó. Porque você pega a sabedoria da vovó, une ao que você tem hoje de conhecimento e você melhora, aprimora o seu, aprimora o dela e fica uma coisa boa, né? Justamente. E a cada geração, a cada tempo, isso vai melhorando. E como é difícil quando você percebe essa teimosia arraigada, essa dificuldade, né, de ceder. Não significa que você vai deixar tudo que você acredita ou que você é de lado para interiorizar uma outra verdade. Sim. Mas como você disse, se eu ouço, algo se transforma e eu posso aparar algumas arestas. E fica bom demais, viu? Fica. Então, aqui só desse comentário a gente percebe que o livro ele serve à criança, né, como um aprendizado, porque ela tá tendo todo o aprendizado, pelo menos desta vida. Sim, desta, né? Pelo menos. Desta, porque ela já tem um acúmulo, mas ela tá renascendo, ela tá renovando, ela tá reaprendendo. Mas, ao mesmo tempo, o adulto pode se beneficiar dessa história até para ensinar, facilitar o ensinamento ao menor. Porque todos nós somos educadores. E para renovar conceitos. Também. Também. Né? Também. E para se reconhecer na história, num momento, na sua criança interior, as situações vividas, experiências que estejam vivendo, né? E eu busquei também escolher alguns temas que dizem respeito aos valores que acredito sejam muito importantes para a nossa vida, né? Como a verdade. Existe aqui o cultivo da verdade. Como porque tem uma história muito singela e como você disse, usando da história, você passa um conceito importantíssimo
para a criança, né? Mas comenta um pouquinho dessa história. Então, o motivo da verdade, porque há um personagem, né, que está começando a mentir, está começando a desvirtuar os fatos, a sua realidade, inventando algumas coisas que não são reais. E isso começa a prejudicar o grupo ao qual ele pertence na escola, começa a prejudicar a sua própria vida na escola e também em casa. E os pais, porque eu mostro pais atentos, pais que observam, que leem, fazem leitura, não para os filhos apenas, mas dos seus filhos diariamente, que isso é muito importante, e começam a perceber que há necessidade de uma intervenção. Mas o mais interessante é que eu busco não só aquela ideia de olha, você está errado, ou estamos descontentes com você, ou você está agindo mal. Para mim, este é o caminho. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando esse livro encantador, mas também muito importante, que é Lá Vem Histórias para Contar e Encantar. E nós estamos aqui conversando com a sua autora, que é Roseli Custódio Garcia. Bom, Roseli, vamos fazer um apanhadinho, né? Um resumo dos temas que esse livro trata, porque aí o nosso telespectador vai ficar com uma vontade, assim, um gostinho de ler, de saber o que cada história conta. Então, O Poder das Palavras é uma história que fala da importância da escolha das palavras e de como falamos, como transmitimos as nossas verdades, as nossas questões, palavras fortalecedoras, porque algumas podem construir e outras podem destruir. Exatamente. E depois que saem... Pois é difícil consertar. É difícil. O ursinho Gigi, ele tem um desafio, né, de ser aceito num grupo novo. O medo da rejeição, que às vezes nos leva a ter atitudes, né, difíceis, diferentes e não muito corretas ou aceitas, mas o medo nos atrapalha muito. Exato. O Sapinho Cantor fala do contentamento, mas não é simplesmente ser contente ou estar contente, é o contentamento, um sentimento que brota, que vem de dentro, independente do entorno. Certo. É a certeza de que tudo está certo, né? Em forma de poesia. O depois eu faço é a procrastinação, sabe? Depois eu faço, daqui a pouquinho, amanhã eu vejo. Sim, sempre em criança... É normal. É normal. É costumeiro isso, né? O respeito ao microcosmo, a questão dos animais, dos bichinhos de jardim, aqui neste caso. O arco-íris é uma discussão, um debate entre as cores, buscando qual é a cor mais importante. A alteridade, conviver com as diferenças e crescer no conjunto. Sim. Né? E nem fada nem bruxa, que eu tenho um carinho especial pela fada e pela bruxa, é esse poder de transformação. Nós podemos nos transformar, eu não preciso estar como eu estou todo o tempo. Sim. Se eu aprender algo melhor, eu posso modificar a minha vida e eu posso ser uma pessoa melhor. E você pode ser uma pessoa boa, como a fada boa, mas ter momentos de indignação. Exato. E a bruxinha no caso aqui, né, ter momentos também de encantamento, de compaixão. E é o que acontece. Que é o comportamento do ser humano. Né? Ora estamos como a fada do bem, ora estamos como a fada... Né, a bruxinha. É buscar o caminho do meio. Isso. Então eu me preocupei nesse sentido. Sair dos extremos, buscar o caminho do meio. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Há momentos em que você está mais próximo do que seria adequado em termos de atitude e há outros momentos que não. Mas isso não significa que você seja melhor ou pior do que os outros. Você está num processo. Então, quando você descobre isso, nessa leitura que é nessa autoleitura que é o autoconhecimento, está meio caminho andado. Exato. E as histórias nos ajudam muito nesse processo. E ao final de cada uma, existe uma reflexão. Então, assim que termina a história, existe o pense nisso, que fala novamente do tema propriamente dito que foi trabalhado na história. E que não impõe nada. Não, você pense, reflita e decida, escolha. E que toda escolha tem uma consequência.
Então, você é o dono do seu destino, você é o dono da sua vida, né? Assim, entre aspas, dono, porque nós não somos donos de nada, mas você é o responsável pelo que você faz. Como a história do elefantinho pintor, o Léo Buscaglia dizia que nós temos tintas e pincéis nas mãos e telas. E nós pintamos a tela da nossa vida a cada dia, assim que nós acordamos. E eu vejo que impor algo vai de encontro, não ao encontro de como somos, em relação à nossa personalidade. Porque a cada dia nós temos algo a aprender na condição de aprendizes que somos. Sim. Mas impor algo quando você não está pronto e nem maduro o suficiente é perda de tempo. A história, ela faz um convite, é uma facilitadora. Em algum momento isso vai ficar gravado em você. Quando você menos espera, uma palavra, uma frase, uma imagem faz toda a diferença. Exato. Porque eu acho que a gente vê isso, nós percebemos essas situações quando a gente cresce. Porque quando criança a gente ouve a mãe falando, reclamando, não faça assim, ou ensinando, e a gente às vezes reclama, né? Quando nós crescemos, a gente se vê repetindo o que a mãe Justamente. fazia. Não é assim? Justamente. Ensinando ou o filho, ou o sobrinho, ou o amigo, enfim. Aquele ser que está É uma à tendência. nossa volta. É uma tendência. E nós temos que tomar um certo cuidado para nós não irmos realmente para os extremos. Isso. Porque às vezes na nossa educação nós vivenciamos algumas questões que nos incomodaram e nos incomodam ainda hoje como adultos. Então, com os filhos, com os sobrinhos, com aqueles com os quais nós convivemos, nós queremos ser diferentes, queremos que a história não se repita. E tomando cuidado para não irmos ao outro extremo. Exato. Né? O caminho do meio é o caminho. É o caminho. É o caminho. É isso mesmo. Bom, Roseli, nós queremos agradecer Eu que porque agradeço. esse livro é encantador, né? Não só pelo título, mas principalmente pelo conteúdo, né? Ele conta e encanta, então ele é encantador mesmo. Agradecemos e convidamos você a escrever outros. Tenho desejo e vou colocar em prática se Deus assim permitir, acredito que sim, porque o desejo de continuar me encantando com as histórias e ter a possibilidade de encantar a outros é algo que é realmente prazeroso. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradecemos a sua presença. E se você quiser ensinar, se você quiser aprender com as histórias que a Roseli nos conta nesse livro, você pode adquirir o livro através do site da editora Mundo Maior, www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos escrever, sugerindo algum tema, enfim, participando como um produtor do nosso programa, escreva para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós falamos do livro Lá Vem Histórias para Contar e Encantar, de autoria de Roseli Custódio Garcia. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!